Meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Leia com Jardel. A gente está aqui lendo livros, trazendo resumos, insights para você, dentista, para que você possa aplicar todo o aprendizado dos grandes autores da humanidade a respeito de livros que realmente desenvolvem pessoalmente e trazem mais consciência para o dentista. Afinal de contas, nós precisamos disso, de sermos mais autoconscientes, e é como aplicar isso na nossa vida prática e clínica. Hoje é o segundo livro que eu recomendo para quem deseja crescer com a leitura de livros, que talvez você já tenha ouvido falar bastante, e apesar do título ser um pouco chamativo, talvez as pessoas até tenham um certo preconceito através de um livro receita de como fazer amigos. Nossa, tem uma receita para isso? Como influenciar pessoas? Será que tem uma receita para isso? Apesar disso, se esconde aqui dentro desse título mais simbólico uma grande riqueza de conhecimentos e princípios para você usar para o seu dia a dia. E é essa a intenção aqui da gente fazer esses episódios de leitura de livros aqui com o Leia com Jardel. Bom, a ideia é trazer sempre um livro que fale sobre autoconhecimento. A gente leu anteriormente O Ego é Seu Inimigo. Tem muito essa parte de autoconhecimento sobre si mesmo. Aqui já tem uma parte mais voltada para a comunicação e como a gente tem uma melhor inteligência relacional com as pessoas, porque afinal de contas não tratamos dente, tratamos de gente, e por isso é tão importante esse tipo de leitura. Eu particularmente já li esse livro aqui umas 2 ou 3 vezes também, em tempos diferentes da minha vida, mais especificamente ali no ano de 2018, eu fiz um treinamento que é o treinamento Dale Carnegie, que tem em várias cidades do país. É um treinamento de 12 semanas em que a gente desenvolve pilares baseados não só nesse livro, como fazer amigos e influenciar pessoas, porque o Dale Carnegie também tem outros livros, e isso virou um treinamento. Ele tem um treinamento que é voltado para oratória, comunicação, relação entre as pessoas, liderança, postura. E é muito enriquecedor. As pessoas que fazem parte desse treinamento são chamados carnegianos, né? Então me considero também um carnegiano. Mas voltando aqui direto ao ponto, né? A trazer aqui alguns insights para vocês que fazem bastante diferença. E o Dale Carnegie, ele começou nisso porque ele percebeu que ele tinha uma certa dificuldade ali quando adolescente e começou a trabalhar um pouco mais dessa questão da oratória. Se destacou, percebeu nisso uma potencialidade e viu que, na verdade, aquele estigma que as pessoas tinham de a pessoa que nasce com carisma, a pessoa que nasce com a comunicação, é isso que define. Não. A comunicação, o carisma, ele pode ser treinável. Ele pode ser uma habilidade para ser verdadeiramente adquirida. O que é que isso tem a ver com a odontologia? O que é que isso realmente nos ensina? Tem muita gente que pensa que esse livro é sobre técnicas para convencer pessoas, como se fosse uma fórmula mágica, meio que maquiavélica, assim, de que vai convencer alguém sobre algo, uma coisa pessoal, não é? Na verdade um treinamento de influência do bem. E isso que é a parte mais legal desse livro, porque tem muitos dentistas estudando anatomia, biomateriais, cirurgia, oclusão, odontologia digital, né? E muitas vezes deixam quesitos simples como o comportamento humano, porque lidamos com pacientes que muitas vezes são pacientes mais difíceis, conflitos, né? Conflitos na equipe, conflitos com a recepção, conflitos com a gerência da clínica, conflitos com o contador, com o dentista do lado que trabalha conosco. Essa escuta ativa que muitas vezes a gente negligencia, muitas vezes a gente não sabe escutar bem o outro, não é? E a questão também da liderança. A liderança é um ponto-chave para quem quer crescer na profissão. Você tem que ter um mínimo de liderança sobre a sua microequipe, nem que seja só você e sua secretária. Você precisa ter liderança. A pessoa precisa enxergar em você uma pessoa que, na verdade, toma as rédeas ali da sua empresa, que é o seu consultório. E também está baseado numa construção de confiança. Princípios que regem esse livro que eu quero trazer aqui como ensinamento. Primeiro princípio: não critique, não condene e não se queixe. Nossa, quando eu vi isso lá no curso, eu fiquei pensando assim o quanto isso é
pertinente para a nossa profissão. Apesar de tudo assim que a gente tem lá dentro do consultório, pacientes bons, mas às vezes a gente tem pacientes ruins e a gente fica às vezes reclamando de comportamentos do paciente, reclamando o tempo todo da nossa equipe. A gente sempre pode acabar achando o outro insuficiente na recepção, o seu ASB, o seu próprio contador, pessoas como dentista da sua própria equipe, que você sempre acha que ele está ali aquém tecnicamente, ou ele está aquém em relação a vendas dentro do seu consultório. O Carnegie percebeu que essa crítica ele gera defesa e raramente gera uma transformação. É como se você tivesse o tempo todo se justificando do seu pouco resultado. Então, quem critica muito está mais assim para como um padrão Adão e Eva. Nossa, foi a mulher que tu me destes que me fez provar do fruto proibido. Ou seja, não tem a autorresponsabilidade e está sempre criticando como se fosse o outro o responsável por aquele fato que está acontecendo. Outro princípio, muito elogie sinceramente, é a apreciação sincera. E como é que isso se aplica dentro da odontologia? Todos nós temos linguagens de amor diferentes. Existe um livro para isso do Gary Camp, que é As 5 Linguagens do Amor. Recomendo também, mas não vai ser o nosso assunto aqui de hoje. Uma das linguagens de amor é palavras de afirmação. As pessoas precisam de palavras de afirmação. Você precisa, mesmo que aquela pessoa tenha errado 90% do dia, aqueles 10% que ela acertou, a gente precisa fazer um reforço positivo. Até o cachorrinho que você tá criando dentro da sua casa quando filhotinho, você precisa dar os parabéns e reforçar positivamente, quanto mais nós seres humanos, que precisamos sim, por uma questão de estima, a gente precisa que essa força ela seja potencializada. As crianças, quando estão crescendo na educação, na pedagogia e na própria educação dos pais, a gente precisa reforçar aqueles pontos positivos para que a pessoa se sinta impulsionada a replicar e repetir cada vez mais. Então, não é uma bajulação, não é um modo de você estar o tempo todo alisando sobre as situações, mas simplesmente você fazer com que aqueles pontos que a pessoa tem de melhor sejam verbalizados. Você precisa falar: parabéns, eu gostei dessa atitude, eu acho que isso foi pertinente, isso que você fez. Isso vai fazer muito sentido e vai impulsionar bastante as pessoas, tá? E não confunda realmente com bajulação, porque não é sobre isso. Então, a SB, a sua recepcionista, a sua secretária, os dentistas da equipe, quando fazem um caso bom, você precisa chegar lá e dar ali o crédito para aquelas pessoas. Tem um outro princípio que é muito interessante, que ele fala assim: torne-se genuinamente interessado nas outras pessoas. O que isso quer dizer na prática? Porque assim, às vezes, o que acontece? A gente está dentro muito do nosso próprio mundo. Nossa, eu tenho que buscar minhas filhas na escola. Nossa, eu preciso pagar os cartões que vencem hoje. Nossa, eu preciso pensar no material. Eu preciso preparar um material para o meu próximo paciente que vai entrar. A gente fica o tempo todo ali permeando dentro de demandas, né? E a gente acaba se esquivando do tempo presente. A gente acaba vivendo muito no futuro e deixando o presente ali de lado. Então, na comunicação, muitas vezes a gente simplesmente não olha nos olhos das pessoas. E isso já é uma demonstração de interesse. Essa escuta ativa, reforçar: nossa, foi mesmo, eu entendo como você se sente. E às vezes só silenciar, escutar, deixar a pessoa terminar as frases. Tem muita gente que interrompe as frases do paciente. O paciente fala assim: porque eu tô sentindo. É isso que você sente, né? A pessoa não deixou nem verbalizar aquelas sensações que o paciente tem. Você já completa a frase do paciente. Isso não é interessante, isso não é legal e acaba fugindo muito do interesse genuíno, né? Tem um outro capítulo que é uma coisa óbvia, mas que precisa ser dita, repetida. Você cuida de sorrisos, mas não sorri. Pois é. Você cuida de sorrisos, mas não sorri. Sorria para os seus pacientes. Eu vou dar exemplos. Olha, eu viajei com minha esposa esses dias para a Europa
e teve alguns locais que eu não dominava em nada a língua, nem consegui me fazer seguro para tentar colocar um inglês ali para aquela situação. Mas eu lembrei disso na hora e comecei a sorrir para aquela pessoa. Essa abertura de sorriso que a gente faz é como se fosse também uma abertura de alma, é como se fosse uma entrega. Quando você sorri, você entrega algo a outra pessoa, e isso realmente é algo que abre muitas portas, que é algo realmente curador. Tem pessoas que ele mostra aqui em exemplos que tem pessoas que fecharam vários e vários negócios nos Estados Unidos só porque tinham o hábito sempre de sorrir, até mesmo nas situações que mais tensas, a pessoa sorria e fala, nossa, que isso aqui é difícil, né? Então traz uma certa leveza para o ambiente, sempre um sorriso. Não é um sorriso forçado, não é um sorriso que simplesmente você dá de forma automática, mas essa impressão chega ali na cadeira do paciente, o paciente consegue sim perceber que você está sendo empático. Tem um outro capítulo, e outro princípio que é muito interessante, que é o nome mais doce que a pessoa pode escutar é o seu próprio nome. É a palavra mais doce que ela pode escutar. Ei, Mateus. Ei, Jardelino. Ei, Jardel. Mesmo que outra pessoa não mal te conheça, quando você verbaliza isso, você traz isso para um outro patamar de entendimento. A conexão entre as pessoas se torna muito mais eficiente. Então, como isso se aplica diretamente para um dentista no consultório? Falar e repetir o nome do paciente todas as vezes, de forma incansável. Falar, Roberto, tudo bem? Roberto, como é que você tá? Ô Roberto, por que é que você não faz isso? Sabe, a gente parar de falar você, a gente parar de ser um pouco indefinido. Nós estamos falando diretamente para as pessoas e por isso devemos falar o nome delas, porque o nome delas é o nome mais doce e o som mais importante. O dentista que lembra de nomes, lembra de história, lembra o nome dos filhos, sabe particularidades ali da vida do paciente, faz com que o nível de conexão ele aumente muito, e quando a gente se conecta com o paciente a gente consegue realizar melhor os nossos tratamentos e oferecer também novas propostas de tratamento para esses pacientes, porque a conexão ela já está feita. A terceira parte do livro é como conquistar as pessoas pelo seu método, pelo seu modo de pensar. Isso se baseia em algo muito simples que muitas pessoas acabam negligenciando. Ele diz assim: a melhor maneira de você vencer uma discussão é evitá-la. E antes que você julgue esse tipo de pensamento, é covardia, quer dizer que a pessoa não deve ter um enfrentamento sobre as suas ideias, sobre os seus ideais, não é nada sobre isso. Na verdade é porque a gente trabalha melhor o nosso ego quando a gente não tenta vencer as discussões. Perceba que quando a pessoa está com seus pensamentos de forma fechada, quando as pessoas elas não estão abertas para o diálogo, para a percepção do novo, dificilmente você vai conseguir convertê-la. Isso se dá de uma maneira muito prática através daquela pessoa que é um fanático pelo seu time de futebol, mesmo eles tendo perdido durante 30 anos consecutivos. Então, mesma coisa sobre política, sobre religião, sobre a igreja que você frequenta. Seus fatos, as suas ações, elas fazem com que outra pessoa consiga perceber coerência entre aquilo que você fala e aquilo que você pratica. Aí sim, é um terreno preparado. E Jesus falava sobre isso, né? Que é preciso a gente arar a terra, preparar a terra para que a... Tem um outro capítulo que fala aqui que é muito interessante, que é sobre começarmos de forma amigável. Sempre que você tiver uma conversa difícil para ter com um paciente seu, com um colaborador, com alguma pessoa do seu convívio, é preciso a gente começar do jeito certo. Outro dia eu percebi que uma pessoa chegou para reivindicar algo que ela achava por direito, mas que a outra pessoa nem a conhecia sequer. E quando a gente se aproxima de uma pessoa, se apresenta, quando a gente sorri, quando a gente mostra uma intenção de amizade, não uma intenção de puro interesse, as pessoas são mais perceptivas porque elas se sentem valorizadas, e o ser humano tem essa linguagem universal de querer se sentir valorizado.
Todas as pessoas que sentem-se valorizadas, elas tendem a se conectar mais com você. Então, o início da conversa é o ponto-chave, né? E não é um elogio barato, não é paparicar outra pessoa, é perceber que outra pessoa ela precisa, de certa forma, ser chamada pelo nome, que você precisa saber da história dela, que você precisa considerar também as virtudes que a pessoa tem, as qualidades, você relembrá-la que você percebe essas qualidades nela, faz com que ela queira já, de alguma forma, retribuir. E o mundo é isso de a gente dar e receber em troca. É sempre uma troca. Ninguém vai querer o tempo todo só receber, não. Em algum momento a pessoa quer retribuir, porque é uma lei universal. Tem uma parte do livro também que fala sobre liderança. Às vezes a gente quer tomar para nós mesmos o mérito ali das situações, o mérito das ideias, o mérito dos movimentos, o mérito dos acontecimentos, mas nem sempre isso é uma verdade. E as pessoas querem de alguma maneira perceber que a contribuição delas foi tão importante que a outra pessoa percebeu a autenticidade vinda dela. Fazer com que a pessoa perceba que a ideia foi sua é como marcar a autenticidade através da verbalização, através de uma palavra. Existe um outro ensinamento aqui nesse livro que é muito interessante para o líder, que é elogie, nem que seja o menor dos progressos. Porque às vezes a gente tem, por exemplo, uma meta na clínica e todo mundo luta, e aí quando às vezes chega lá, bate na trave da meta, né? Seja meta financeira, seja meta de paciente, seja meta técnica. Mas quando a equipe toda se empenha e nem sequer recebe uma medalha de honra ao mérito, frustra muito a equipe inteira. Então por isso é importante fazer o elogio, nem que seja de uma vitória parcial. Às vezes naquela semana você tem uma meta mensal, mas digamos que durante 3 semanas não conseguiu bater a meta semanal. Mais uma das semanas conseguiu bater, ou chegou muito perto dela. Tem que ser elogiado, tem que ser lembrado. Esse é um dos papéis do líder. Perceber que a equipe precisa ser alimentada através de palavras, através de elogios, através de reconhecimento. Sim, no livro do Gary Camp, das 5 linguagens do amor, uma das linguagens é palavras de afirmação. Muitas pessoas se encaixam dentro de palavras de afirmação. Querem perceber que de certa forma foram reconhecidas. Teve uma vez que eu fiz uma pesquisa dentro da minha equipe, né, do que é que elas valorizavam mais. Se elas valorizavam mais um salário maior, se elas valorizavam mais dias de folga, que é tempo de qualidade, você parabenizar a pessoa com um dia extra de folga, para a pessoa resolver algo pessoal. E tinha também um quesito lá que era de reconhecimento. Para minha surpresa, deu bastante, repetiu-se em pessoas ali o reconhecimento, mais até do que as outras, né? E assim comecei a perceber que existia talvez um ponto cego em mim, que era durante as reuniões semanais não fazer ali os elogios do que a pessoa conseguiu fazer, do que foi recomendado, onde a pessoa evoluiu. Nem que seja 1%, aquela pessoa evolui naquele mês, mas o colaborador espera que o líder perceba e reconheça e verbalize. E lembre-se sempre que a gente precisa, no particular, a gente chamar a atenção, mas quando a gente estiver em público, o elogio deve ser fácil, porque além do seu elogio vindo da sua boca, a pessoa deseja que o seu elogio, o seu reconhecimento chegue no ouvido de outros, para que a pessoa seja validada. E isso é algo muito simples e que muitas vezes a gente negligencia. E o que é que esse livro, afinal de contas, pode despertar em você, dentista? Pode despertar e fazer com que você perceba que você fala demais de si mesmo. Pode despertar que você escuta pouco os seus colaboradores,
a sua equipe, os seus pacientes, as pessoas que você convive dentro do seu consultório. Pode despertar o quanto você pode reagir defensivamente às situações ou o quanto você está em busca de autoaprovação para as pessoas e o quanto você tem dificuldade de compreender os outros. Quase 90 anos depois, e o Dale Carnegie continua de forma muito atual. Por quê? A tecnologia mudou, a odontologia mudou, até o marketing mudou. Mas o ser humano continua precisando sempre das mesmas coisas: reconhecimento, escuta, pertencimento e respeito. Com essas 4 chaves, certamente você vai, como o próprio título do livro diz, você vai fazer novos amigos e influenciar pessoas. Nem que sejam seus pacientes, nem que sejam os colaboradores da sua equipe, as pessoas com que você convive. E de forma extensiva a sua parte profissional, de forma pessoal, interpessoal, você também vai acabar crescendo nas suas relações humanas. E para mim, a lição principal do livro é sobre isso, não é sobre a força que um líder tem de liderar, de influenciar pessoas ou da capacidade de fazer amigos. Também não está atrelada à quantidade de pacientes que você tem, o faturamento da sua clínica ou até mesmo da autoridade que você tem sobre a sua equipe. Mas nasce da necessidade que nós temos de compreender as pessoas. E um dentista que compreende melhor as pessoas vai conseguir também tratar melhor os casos dos seus pacientes e vai conseguir melhorar a relação dentro do seu consultório para pacientes mais fidelizados, pacientes mais conectados, você, de certa maneira, mantendo a sua autoridade. Tenho o maior prazer de falar desse livro porque eu sou um carnegiano, fiz parte do treinamento do Dale Carnegie, está aqui, recebi até um troféu quando fiz, troféu de relacionamentos humanos, né? Através de uma evolução que eu tive lá dentro, o pessoal dá esses pequenos prêmios, a gente faz uma comemoração lá, é muito gostoso, muito legal, recomendo que se você estiver na sua cidade e está precisando trabalhar essa sua liderança, essa sua habilidade de sociabilizar com as pessoas, eu acho muito importante o treinamento do Dale Carnegie, ou no mínimo leia o livro, a partir desse resumo que a gente fez aqui no Ler com Jardel. Estamos juntos e até o próximo episódio para que você possa crescer junto com mais consciência. Se inscreve no canal, deixa aqui um like, um joinha para que a gente possa alcançar mais outros profissionais e a gente fazer com que todo mundo cresça junto aqui na odontologia e fazer com que todo mundo cresça junto. Até a próxima. Cara, ficou macaca.